de nascer em uma família de recursos limitados, a se tornar a influente e respeitada imperatriz do Reino da Rússia. A figura de Catarina, a Grande, é uma das mais conhecidas na história europeia. Graças a tudo o que seu reinado significou na política, na economia, na modernização, nas letras e na cultura do gigante euroasiático. Defensora dos ideais do iluminismo, da educação e das belas artes, e participante da expansão das fronteiras do Império Russo, Catarina II da Rússia deixou de lado seu marido para ascender ao poder e empreender um processo de modernização que consolidou a Rússia como uma das líderes da Europa. Conhecida como a imperatriz de todas as Rússias, viveu uma vida e um governo de conspirações, intrigas, auge imperial e transformações sociais. Acompanhe-nos para conhecer a vida da mulher que governou um dos impérios mais fortes da Europa. Catarina, a Grande, nasce em 2 de maio de 1729, como Sofia Frederique Auguste. Na antiga Stettin, que costumava fazer parte do Reino da Prússia, era uma região que agora é conhecida como Szczecin e que fica na atual Polônia. Quando criança, era conhecida como Frederique ou Frederica e nasceu em uma família que se encontrava em uma situação precária a nível econômico, mas que descendia da nobreza prussiana e tinha, portanto, boas conexões sociais dentro das altas esferas de poder europeu. Seu pai era o príncipe prussiano Christian August von Anhalt-Zerbst, e sua mãe era a princesa Johanna Elisabeth de Holstein-Gottorp-Gotthard. Quando era apenas uma menina, a pequena Sofia, seus pais não demonstraram muito afeto, pois esperavam conceber um filho homem. Mas esse interesse não impediu que a pequena Frederica recebesse a instrução acadêmica e a atenção correspondente ao seu status de nobreza. Sua mentora principal foi Isabel Babette Cardell, a quem nossa protagonista descreveu como o tipo de governanta que toda criança deveria ter. Como era comum entre as mulheres pertencentes à realeza, seus tutores a educaram em casa, onde aprendeu fluentemente o francês e o alemão, destacando-se também em outras disciplinas, como música, história e a religião de sua terra natal, que era o luteranismo. A pequena Sofia Frederica, como já indicamos, nasceu no Reino da Prússia, a nação prussiana, para a data de nascimento de nossa protagonista. Era uma das nações mais proeminentes de toda a Europa, mas que apenas 200 anos atrás era apenas um pequeno educado nas margens do Mar Báltico que acabara de encerrar um longo ciclo histórico após a assinatura do Tratado de Cracóvia, em 1525, onde o grande mestre da Ordem Teutônica Alemã, Alberto I da dinastia Hohenzollern, decide secessionar e secularizar a Ordem Teutônica, e se converte do catolicismo ao luteranismo, e adquire naquele momento o que era o pequeno ducado da Prússia. Quando Catarina nasce, o ducado já havia crescido em proeminência e espaço. O ducado era composto por uma maioria de alemães e protestantes, e durante os anos havia ganhado maior importância geopolítica, conseguindo, após várias guerras, elevar-se do ducado da Prússia ao Reino da Prússia. Mas a vida de Sofia Frederica não se desenvolveria na nação prussiana. Antes, foram as conexões de sua família que fizeram com que ela começasse uma vida longe de sua terra natal. Pois para 1744, quando tinha apenas 15 anos de idade, Sofia recebe o convite para São Petersburgo por parte de I Sabel. Primeiro que naquela época ocupava o cargo de tsarina do Império Russo. O Império Russo era outra grande nação europeia que se formou ao longo dos séculos, começando com as tribos eslavas confederadas sob o Rus de Kiev. Desde o século VIII depois de Cristo, a nação russa foi crescendo e tomando forma entre invasões mongóis, lutas internas e guerras com o Império Sueco. Para 1613, a dinastia Romanov ascende ao poder dos russos, e para o século XVIII, o Império Russo já tinha uma preponderância significativa na geopolítica europeia. O Império Russo, para quando nasce Catarina, compreendia não só uma dilatada expansão geográfica, mas um corpo político vigoroso, com uma indústria de mineração crescente, um exército fortalecido e um processo de modernização significativo para um momento. Era um império ao nível da Inglaterra ou da França, que para o século XIX competia com a Áustria e com a comunidade polaco-lituana. O controle da Europa Oriental
Então, voltemos ao convite que ele faz à adolescente Catarina. A imperatriz da Rússia, Isabel, não tinha filhos e havia assumido o trono russo através de um golpe de Estado em 1741. A tsarina havia escolhido seu sobrinho Pedro como único herdeiro, por isso estava ativamente buscando uma noiva adequada para o futuro monarca. A princesa Sofia Frederica, que era uma jovem nobre, bem educada, era a candidata ideal para acompanhar o herdeiro Pedro em um reinado que parecia cada vez mais próximo. Uma vez na Rússia, recebida pela família real e Sofia, estava mais do que ciente dos possíveis planos para sua família. A princesa Sofia. Ela se transforma o cristianismo ortodoxo oriental e adota um nome russo, onde a partir de então passa a se chamar Catarina Alexievna. Ao mesmo tempo, a agora Catarina se propõe a dominar fluentemente o idioma russo. Para o 21 de agosto de 1745, quando Sofia tinha 16 anos e Pedro, 17, realizam seu casamento real. Foi assim que a jovem adolescente se torna, quase da noite para o dia, na grande duquesa Catarina Alexeyevna, esposa do futuro czar da Rússia. Uma jovem que, com uma grande determinação, vai cultivando cuidadosamente as diferentes relações com as figuras de poder da Rússia, que conheceremos mais adiante. O casamento de Pedro com a princesa prussiana também servia para fortalecer a amizade da monarquia russa com o crescente reino da Prússia. Dois reinos entre os quais existiam múltiplos conflitos. No entanto, Catarina e seu marido começam a ter uma relação difícil desde o início. Quando se conhecem, nenhum dos dois se dá bem com o outro, especialmente Catarina, que não gostava muito do seu novo marido. Enquanto Pedro, por sua vez, possuía o perfil de um homem neurótico, rebelde e obstinado. Depois de estabelecer oficialmente seu relacionamento matrimonial, tiveram que passar até 8 anos para que ambos pudessem finalmente conceber seu primeiro filho. Algo muito incomum naquela época. Algumas fontes históricas afirmam que Pedro se sentia incapaz de consumar o casamento, enquanto outros historiadores acreditam que ele provavelmente era infértil. No entanto, Catarina trabalha arduamente para ganhar o carinho da imperatriz Isabel, sabendo que em breve poderia ter que desempenhar seu papel. A princesa concentra sua atenção na Rússia e em se formar e se preparar para sua futura ascensão ao trono, deixando de lado qualquer outro assunto, incluindo seu casamento com Pedro. O relacionamento estava ruim e logo ambos iniciam casos extraconjugais. A princesa inicia um relacionamento com o proeminente oficial russo Sergei Saltykov, assim como com outros homens com quem foi compartilhando o romance ao longo de seu afastamento matrimonial. Quando a princesa dá à luz ao seu primeiro filho, Paulo, em 1754, dizia-se que o oficial Saltykov era o verdadeiro pai da criança. Um rumor que persistiu da mesma maneira sobre seus outros 3 filhos. A própria Catarina apoiou este rumor em suas memórias, chegando a afirmar que a imperatriz Isabel havia consentido a relação entre ela e o oficial Saltykov. Alguns relatos históricos sugerem que Catarina pode ter tentado desacreditar Pedro, e que, de fato, ele era o pai biológico de Paulo, que era o primeiro filho. Mas sobre seus 3 filhos adicionais, há basicamente um consenso de que nenhum deles foi gerado pelo monarca Pedro, à medida que a princesa Catarina se mantinha informada sobre os acontecimentos atuais, tanto na Rússia quanto no resto da Europa, e mantinha correspondência com figuras renomadas da época, como o escritor e filósofo Voltaire. A ruptura e o fracasso de seu casamento pareciam algo definitivo. E no meio de tudo isso, em janeiro do ano de 1762, a tsarina Isabel morre aos 52 anos de idade. E seu sobrinho e herdeiro Pedro o sucede no trono como o czar Pedro III, elevando Catarina ao trono como sua imperatriz consorte. Uma vez no cargo, o czar da Rússia tenta colocar sua própria marca na nação, pondo fim a uma guerra que existia entre a Rússia e a Prússia e aproximando-se mais desta nação prussiana. Porém, este ato gera um profundo descontentamento e impopularidade nas fileiras militares russas, além de uma fragmentação com seu então aliado, Áustria. Grupos que viam com desconfiança o reino da Prússia. Em seguida, o czar lança um programa de reformas internas voltadas para os setores mais precários e pobres da população.
No entanto, o resultado dessas medidas produz descontentamento da baixa nobreza e em setores importantes da nação russa. O descontentamento popular aumentava, e a imperatriz Catarina mostrava-se cética sobre a capacidade de seu marido para governar o gigante euroasiático. À medida que a incerteza aumentava, a nobreza começou a desenvolver um plano para derrubar o czar, Pedro e Catarina, que com o tempo haviam conseguido excelentes conexões com membros desta nobreza. Ele aderiu integralmente à conspiração. Na verdade, o czar tinha muito poucos aliados russos à sua disposição, e sua esposa nem mesmo era uma delas. Quando a conspiração é descoberta, em julho de 1762, Catarina age imediatamente e ativa o apoio que já tinha do regimento militar mais poderoso do país. Com isso, procedem as operações para derrubar Pedro do trono e organizam a prisão do czar, com a ajuda de Grigori Orlov, que era naquele momento um dos amantes de Catarina. Em 9 de julho, somente 6 meses depois de se tornar czar, Pedro abdica do trono. E Catarina, aquela jovem prussiana de uma família nobre, caída em desgraça, era proclamada como a nova monarca da Rússia. No entanto, o reinado de Catarina é ofuscado desde o início. Para o 17 de julho, o antigo monarca Pedro III, marido de Catarina, morre assassinado, possivelmente pelas mãos de Alexei Orlov, irmão do então amante de Catarina, Gregory Orlov. Embora não haja provas que envolvam diretamente a imperatriz no suposto assassinato de seu marido. A suposição geral do povo russo sempre foi que Catarina foi a autora do mesmo para consolidar seu comando. Desta forma, começava o reinado de Catarina, a segunda da Rússia, que duraria 34 anos, que vão desde 1762 até 1796. Vamos ver agora por que a posteridade lhe deu o apelido de Catarina, a Grande. No momento de sua ascensão ao trono, muitos europeus consideravam a Rússia como um distante deserto provincial. É por este motivo que Catarina, que entendia o poder da imagem e do símbolo, busca mudar a percepção negativa que o continente tinha naquele momento sobre seu país, dedicando-se totalmente a construir um império moderno e rico, governado por ela mesma. Em seus primeiros anos no poder, ela busca apoio dos militares e da nobreza, com a intenção de fortalecer sua reivindicação como governante e sua estabilidade. Em 1763, Catarina implementa diversas reformas políticas relacionadas à administração do poder interno na Rússia. Em 1764, ela expropria muitas terras da Igreja Ortodoxa Russa, enriquecendo de forma significativa o tesouro do Estado e ajudando desta forma a difícil situação que sofriam milhões de camponeses. Da mesma forma, ela reforma o sistema legal da Rússia, apontando para uma maior igualdade das pessoas perante a lei, sem remover completamente as hierarquias existentes. Também elimina os hetmans que restavam na Ucrânia. Este era o nome dado aos principais comandantes das forças militares dessa região, que eram críticos e até rebeldes, frente à monarquia em São Petersburgo. Assim, desta forma, unifica o governo russo em todo o império e convida também estrangeiros para a Rússia, com o objetivo de colonizar e desenvolver as regiões do Volga e do Mar Negro. Ao mesmo tempo, a czarina realiza importantes reformas para a consolidação do império, tais como colocar ordem no complexo emaranhado de leis e decretos que vinham desde a Era Média, transformando-os em códigos legais para cada uma das áreas do país: a indústria, o comércio, a agricultura, a milícia, entre outras mais. Muitas vezes, fez notar nestas novas leis o espírito da ilustração europeia, ao estilo de Montesquieu e dos enciclopedistas franceses que tanto a influenciaram. Muitas de suas reformas foram inspiradas nas ideias do Iluminismo, um movimento filosófico, intelectual e cultural do século XVII e XVII. Primeiro, cujo lema principal era a primazia do espírito racional e empírico acima da religião, da superstição e da tradição. A imperatriz em pessoa colocou a primeira pedra na Academia Imperial de Belas Artes em 1765 e, uma vez finalizado, o magnífico edifício neoclássico se tornou a alma máter de uma grande quantidade de escultores, pintores e arquitetos russos.
Também durante seu reinado, foram desenvolvidos os corpos de cadetes, as universidades e as academias na Rússia, dando estes seus primeiros frutos. Pois neste período de tempo, onde realmente florescem a literatura e a dramaturgia russa que hoje em dia são tão famosas. Enquanto isso, Catarina também amplia as liberdades de associação com organizações como a Sociedade Econômica Livre e como a Amazoneria. Neste período em que a Rússia se consolidou como um farol cultural, militar, político e econômico na Europa. É que o governo de Catarina é frequentemente lembrado como a Era Catarina ou a Época Dourada do Império Russo. O fato é que, sob a gestão política de Catarina, a Rússia experimenta uma era de modernização que consolida o país como uma potência hegemônica. No entanto, não faltaram aqueles que acusaram Catarina de querer ocidentalizar a Rússia e trazer uma cultura demasiadamente ocidental para um povo que é único e euroasiático, asiático. Agora, além disso e do debate sobre a grandeza de Catarina e desta época para a Rússia, a política interna e externa da czarina tiveram seus momentos que também afetaram sua imagem. Um acontecimento que dá um forte testemunho disso ocorre no ano de 1768. Naquela época, a imperatriz russa enviou tropas para a Polônia para ajudar o rei Stanislau, que era um antigo amante de Catarina, com o propósito de reprimir uma revolta interna naquela região. Ao se envolver no conflito polonês, os rebeldes de Stalinado incorporam os otomanos como aliados no conflito, o que provoca os turcos, ou seja, os otomanos, a declararem guerra ao Império Russo também. Isso desencadeia um conflito no qual a Rússia finalmente vence as tropas turcas em combate, enquanto os austríacos, por sua vez, ameaçam a Rússia com guerra, gerando inquietação e conflitos internos na nação russa. No entanto, para o ano de 1772, conseguem chegar a um acordo, e tanto a Rússia quanto a Áustria dividem o território polonês entre si. 2 anos depois, o Império Russo e Otomano assinam um tratado de paz, onde a Rússia obtém o direito de usar o Mar Negro para transporte marítimo. Mas, além do conflito externo, o reinado de Catarina enfrenta outra crise de proporções semelhantes, embora desta vez se tratasse de uma revolta em sua própria casa. Enquanto a Rússia ainda estava em guerra com os turcos, o cosaco Yemelian Pugachov lidera uma rebelião interna em 1773, que ameaçava desestabilizar o governo da czarina. Pugachov afirmou que o czar Pedro III, o ex-marido de Catarina, ainda estava vivo, e que a opressão dos vassalos terminaria deposto o reinado da czarina e restaurando no trono o antigo governante. Embora Catarina tenha presenciado várias revoltas durante seu longo mandato político, a rebelião de Pugachov foi a mais contundente, após semear a dúvida sobre a validade de seu reinado. Pois o cosaco Pugachov, que era um ex-oficial do exército, se fez passar por Pedro III, afirmando e garantindo que era ele, e fazendo parte da população acreditar que ele era o legítimo herdeiro do trono russo. Então, em um ano, o líder rebelde conseguiu atrair milhares de apoiadores e assumiu o controle de uma boa parte do território, incluindo a cidade de Kazan. Em um primeiro momento, Catarina mostrou-se despreocupada com a rebelião, mas logo respondeu com uma força fulminante. Diante de uma ofensiva massiva do exército russo, Pugachev finalmente é capturado e executado publicamente em janeiro de 1775. Após intensas batalhas para erradicar a revolta, a imperatriz russa reverte várias das reformas que vinha implementando. Após acabar com a rebelião em 1775, Catarina começa a reorganizar o governo nas províncias, buscando desta maneira fortalecer o papel da nobreza. Também tenta ampliar a educação, fundando escolas primárias, academias, bibliotecas e outras instituições de aprendizado em todo o império. Com o passar dos anos, Catarina se tornou uma entusiasta da ciência, das artes e da educação. Não apenas pelo fato de acreditar que esses campos eram fundamentais, mas porque entendia que o sucesso das áreas científicas e literárias traria maior renome para a Rússia. Como centro de civilização para o resto do mundo, ela queria que o império fosse visto como um modelo e centro civilizatório. Por isso, ela deu considerável atenção às artes e ciências para estabelecer a capital de São Petersburgo como um importante polo intelectual e cultural.
ele enviou cientistas, arquitetos, eruditos e artistas russos para o exterior, para aprenderem com a cultura ocidental, com o objetivo de enriquecer a aparência e a vida cultural da cidade. Catarina era famosa por possuir uma longa lista de amantes palacianos. Sabe-se que ela elevou alguns de seus amantes ao seu gabinete. Embora se esperasse que ela não se casasse novamente, seus inimigos usaram suas aventuras para rotulá-la como uma ninfomaníaca depravada. Para 1787, Catarina conhece Francisco de Miranda, um líder político e militar venezuelano que estava em turnê na Europa em busca de ajuda para prosseguir com o movimento de separação das províncias americanas da coroa espanhola. De acordo com um forte rumor da época, a imperatriz russa não apenas ofereceu a Miranda uma hospitalidade generosa e nobre, mas também teve um romance com o nativo da Venezuela enquanto ele estava na Rússia. Em seguida, Catarina responde positivamente e ordena a todas as embaixadas russas na Europa que ajudem Francisco de Miranda em seu esforço revolucionário, fornecendo-lhe também imunidade diplomática, entregando-lhe um passaporte russo. Por outro lado, e na mesma época, uma parte da Europa estava nas mãos do Império Otomano. Portanto, Catarina desenvolveu um plano que consistia na expulsão dos turcos da Europa e na divisão dos territórios que eles ocupavam agora entre a Rússia e a Áustria. A reação turca foi imediata e o líder dos otomanos declarou guerra ao Império Russo. O conflito se estendeu, mas foi em 1789 que alcançou sua fase crítica. Quando os austríacos conquistaram Belgrado e os russos assumiram o controle de Valáquia, ambas as regiões sob controle otomano. Quando o exército russo estava prestes a avançar para Constantinopla, capital do Império Turco, outras potências vizinhas persuadiram a Rússia a encerrar a guerra para conter a onda revolucionária que estava sendo orquestrada em todo o continente europeu, que teve como paradigma as realizadas nos Estados Unidos e na França. O conflito com a Turquia chega ao fim em 1792, quando finalmente a Rússia assina o Tratado de Yazı, com o qual declara o Império Russo soberano da Crimeia. E é concedido a ele uma ampliação no controle sobre a costa do Mar Negro. Em seguida, os nacionalistas poloneses se rebelam novamente em 1793 contra a influência russa. Portanto, os russos e os prussianos concordam em enfrentar essa rebelião e assim anexar mais território polonês para si. Em 1794, juntamente com a Áustria, as três potências hegemônicas finalizam a partição do restante da Polônia entre si. Durante os últimos anos de seu mandato, a imperatriz russa teve um relacionamento muito tumultuado com seu filho mais velho, Paulo. O relacionamento entre ambos piora muito, a ponto de Paulo às vezes estar convencido de que sua mãe estava planejando matá-lo. Embora não haja provas de que Catarina pensasse em fazer isso, ela temia que seu filho pudesse se tornar um governante incompetente, incapaz de manter o legado de sua mãe. Por isso, ela buscou outras opções para realizar a sucessão do trono. De fato, acredita-se que Catarina pretendia nomear oficialmente o filho de Paulo, Alexandre, como herdeiro do trono. Porém, ela nunca conseguiu realizar a mudança, pois a imperatriz de todas as Rússias, Catarina a Grande, morreu de um derrame cerebral no dia 17 de novembro de 1796, aos 67 anos de idade, deixando finalmente no trono seu filho Paulo, que governaria por um curto período de 4 anos, até que foi assassinado em 1801. O longo reinado de Catarina lhe rendeu o título de A Grande, pelos grandes reformas em todos os campos que levaram a Rússia a se consolidar como uma potência líder europeia mais modernizada e ocidentalizada. Além disso, Catarina é reconhecida como uma imperatriz apaixonada pelas artes e pela cultura. Durante 34 anos de mandato, o período mais longo da história por uma líder feminina, na Rússia, mostrou-se uma imperatriz impulsionada pelos ideais da época do Iluminismo, apesar de se tratar da Rússia, um povo religioso e conservador. Agradeço a todos por assistirem a este vídeo. Espero que tenham gostado e convido novamente a se inscreverem no nosso novo canal, a Nova Enciclopédia. Lá estaremos publicando conteúdo inédito, exclusivo e de grande interesse sobre uma grande variedade de temas históricos.
Abaixo, na descrição e nos comentários, vocês encontrarão o link para explorar e ver nossas publicações. Além disso, não deixem de comentar neste vídeo, dar um like, ativar o sininho para notificações e nos seguir na nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia. Por fim, me despeço e que Deus abençoe a todos.